Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nesta terça o Brasil enfrentou em Lille, na França, a seleção da Tunísia e empatou por 1-1 com direito a pênalti perdido e bola na trave no finzinho do jogo. Vamos repercutir como foi essa partida que fecha a data FIFA de novembro e também o ano de 2025 para o time de Carlo Ancelotti. Já vai deixando aí o seu like, a inscrição, o hype, se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogo, beleza? Foram poucas trocas em relação ao time que começou o jogo contra a Senegal. O goleiro Ederson, o zagueiro Gabriel Magalhães, que inclusive saiu machucado daquela partida, vai ficar 2 meses fora de combate, e também o lateral esquerdo Alexandro foram os únicos ali que não começaram jogando. O Brasil começou a partida de hoje com o seguinte time titular: Bento no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Militão, sim, o Militão na zaga pela esquerda, e o Caio Henrique na lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães, os dois volantes, Estevão na direita, Matheus Cunha centralizado, Rodrigo na esquerda, Vini Júnior à frente. Por um lado, eu gosto muito da ideia de uma sequência, de uma escalação base, de testes funcionais dentro do time, mas se a premissa dessa convocação foi testar novos nomes pela última vez, e vários nomes foram convocados, né, pela primeira vez, ou nomes de forma inédita ali com o Ancelotti, então eu queria ver esses nomes jogando mais tempo, fora os que nem jogaram, né? Principalmente nomes que desfalcaram times brasileiros em jogos que aconteceram durante a data FIFA, e nomes que ainda vão desfalcar times brasileiros em jogos que vão rolar amanhã e quinta-feira. Mas enfim, para não me chamarem de chato, que não sabe o que é, eu vou considerar como mais positiva a opção de dar sequência a um time com mais cara de titular para desenvolvermos mais entrosamento. Até porque, nas 2 oportunidades que o Ancelotti resolveu girar o elenco quase todo, foram 2 porradas, né, para a Bolívia e para o Japão. Eu achei interessante no jogo de hoje, né, que taticamente com esses laterais, pelo menos no início do jogo, ambos fizeram o papel de base em algum momento, até o Wesley inclusive, né, tendo sempre suporte ali do Casemiro nessa saída de 3+1, e com o Matheus Cunha baixando como se fosse um terceiro homem de meio, né, de um 4-1-4-1 base e não de um 4-2-3-1. O Bruno jogava mais adiantado como jogador do United, ao lado dele, e não à frente. Com isso, os pontas se mantêm abertos. Posteriormente, o Wesley passa a subir mais para o ataque e o Estevão passa a centralizar mais. Com isso, o Bruno desce mais metros para poder jogar mais ao lado do Casemiro e não do Cunha. Um outro detalhe é que o Marquinhos jogou na zaga pela direita e o Militão pela esquerda. Isso aí eu já não gostei tanto, né? São 2 zagueiros destros, jogam melhor pela direita da defesa, mas o Marquinhos já jogou muito mais vezes pela esquerda na carreira, sobretudo quando ele fazia a dupla, não só no PSG, mas também na seleção, com o Thiago Silva. O Militão já foi até lateral direito, né? Mas essa foi a opção do Mr. Carleto hoje. Num geral, não foi um grande primeiro tempo para o Brasil. Foram 30 minutos de uma Tunísia tomando a iniciativa, finalizando logo com 1 minuto de jogo de fora da área, testando o goleiro Bento, marcando em bloco médio, apesar da linha de 5 defensiva, subia a marcação com 2 a 3 jogadores ali contra a saída de bola brasileira. Às vezes eram 5-2-3, outras eram 5-3-2. A gente via essa mudança, essa troca de sistema ali quando o time marcava a saída de bola brasileira. E ao recuperar, eles iam com tudo para o ataque em jogadas de transição rápida e finalizações de fora, especialmente do lado direito contra o Wesley, que não fez uma grande primeira etapa. Aos 5 minutos ele já tinha cometido uma falta na lateral da área, na cobrança direta fechada o goleiro Bento teve que fazer uma defesa importante. Aos 9 minutos o Wesley já estava com cartão amarelo, que já tinha cometido outra falta no jogo, na segunda dele o juizão já mostrou o cartão para ele. Aos 17 ele toma o drible, precisa se recuperar com um carrinho, né, corre o risco de cometer o pênalti, até de tomar outro cartão, né, com menos da metade ali do primeiro tempo a gente já poderia ter ficado com um jogador a menos, mas no fim ele só acertou ali a bola e ainda conseguiu um desvio, né, ganhando tiro de meta. E aos 23 minutos, quando sai o gol da Tunísia, o Wesley tenta dar combate no meio, não consegue o desarme, deixa o espaço nas costas, não recompõe, a bola é cruzada para o camisa 9, né, o Hazen Mastouri, dominar e chutar na saída do goleiro Bento. Então, assim, definitivamente não foi uma boa partida do Wesley. As melhores jogadas da Tunísia foram nas costas dele. Ele subia e deixava muitos espaços. E aí o receio de ser expulso, né, depois de ter sido amarelado, ter corrido risco ali com aquele carrinho,
fez ele cometer muitas falhas ali de marcação e posicionamento, beleza? O Brasil ainda escapou de tomar outro gol ali aos 14, né, que eu não citei, nesses melhores momentos da Tunísia no jogo, né, quando o Bento saiu do gol para agarrar uma cobrança de escanteio e ao tentar repor o jogo, né, tentar repor a bola em jogo, melhor dizendo, né, com os pés, né, naquele clássico movimento do goleiro de, né, jogar a bola e tentar chutar, a bola vai nas costas do adversário. E a Tunísia poderia ter aproveitado esse erro, né, para tentar construir uma jogada ofensiva, mas eles preferiram recuar, manter a posse de bola, acabaram perdendo o timing ali de aproveitar o erro ali, a falha que poderia ser fatal para a seleção brasileira. O Brasil só vai retomar o protagonismo do jogo, engatar ali uma sequência de finalizações a partir do minuto 30. Antes disso, as únicas chances que a gente teve foi com o Estevão aos 3 minutos, recebendo uma inversão de jogada, driblando para dentro, chutando de fora, né, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aos 10, o Rodrigo recebeu um passe do Casemiro, se livrou na marcação e bateu para o gol. A bola já tinha passado ali pelo goleiro e o zagueiro, mas aí ele foi lá, né, o zagueirão meteu um carrinho nela para desviar a finalização. Eu acho até que a bola não tinha direção do gol, mas o defensor não pagou para ver. E aos 12, uma falta da entrada da área ali, né, o Estevão cobrou direto no canto baixo, o goleiro fez a defesa, a bola podia ter caído um pouquinho mais para o canto, foi mais ali no meio do gol, mas a cobrança foi bem executada, né? Ali entre dois defensores. Não foi exatamente por cima da barreira, mas foi sim bem executada. A partir dos 30 minutos, aí sim a seleção brasileira ela retoma o comando da partida para si. Já tem quase 10 minutos que o jogo está 1-0, acende o senso de urgência, aquela rotação baixa que o Brasil começa o jogo, começa a acelerar, e aí numa jogada que o Estevão leva para o fundo e tenta cruzar a bola, e ela quase sai pela lateral, o Rodrigo do outro lado recupera, traz para o meio, rola para trás, o Militão chuta de fora, mas acaba isolando. Foi a primeira ali, né, grande jogada ali dessa sequência que vai vir por aí. Aos 33, o Vini tabela com o Matheus Cunha, a bola passa pelo Caio Henrique, volta para ele, e antes de entrar na área, ele tenta bater pro gol, mas a bola explodiu na marcação. Isso aí foi uma praxe também ao longo do jogo todo, não só do primeiro tempo, né? Muitas finalizações do Brasil que acabaram explodindo na defesa, né? Muita gente dentro da área. E aí, às vezes a bola passava, às vezes desviava, às vezes ia pro fundo, às vezes só voltava. Então, encontrou um paredão ali, uma linha de 5 defensores, mais os 3 ali que se posicionavam na frente, 8 atrás da linha da bola da Tunísia. Todo mundo muito comprometido com a parte defensiva do jogo para fechar espaços, não ceder espaços para a seleção brasileira. Aos 38, o Rodrigo bateu uma falta com perfeição, mas aí o goleirão pegou na ponta dos dedos. No minuto seguinte, jogada do Brasil pela direita, o Matheus Cunha tentou finalizar, a bola sobrou novamente para o Rodrigo tentar o canto do goleiro, mas a bola desviou, de novo, em mais um zagueiro, e foi para fora. Na cobrança desse escanteio aconteceu uma série de agarra-agarra, puxa, empurra, né, de lado a lado. Nesse mesmo lance, tem o Matheus Cunha caindo junto com o lateral direito Valeri, né, mas na verdade o lance a ser checado era o zagueiro Brom puxando a camisa ali do Militão, talvez até tocando a bola com a mão também. O árbitro vai ao VAR e volta a campo sinalizando pênalti. O Estevão pede a bola para bater e empata o jogo aos 44 minutos. Goleiro de um lado, bola do outro. Impressionante, né? A personalidade do menino de pedir para bater esse pênalti, mesmo com nomes como Vinícius, como Rodrigo, em campo, né? Então ele passou à frente de muita gente ali para poder bater esse pênalti. Números do primeiro tempo, gente, 73% a 27% de posse de bola para o Brasil. 12 finalizações a 3 também para nós, mas a maioria desviada ali na zaga, como eu falei. 2 defesas do goleiro tunisiano contra outras 2, né, do Bento. Na volta do intervalo, a óbvia substituição do Wesley, entrando o Danilo no lugar dele, e também o teste do Vitor Roque no lugar do Matheus Cunha. Com isso, o Rodrigo veio para o meio, né, saiu da ponta esquerda, o Vinícius é que foi para lá, e o Tigrinho, né, como é chamado Vitor Roque, passou a ser esse homem de referência sem bola. Só que aí problemático para o Vitor Roque jogar nesse contexto, né, de enfrentar 3 zagueiros em bloco baixo. Ele que é um cara que funciona melhor, primeiramente, em dupla de ataque, e segundo, com contexto de campo para correr, espaço para correr nas costas da defesa. Ele não teve isso nesse jogo, beleza? Então foi meio que jogado aos leões aí o Vitor Roque nesse teste aí que não era o melhor, né, o mais compatível com o estilo de jogo dele, né? Encaixável com o estilo de jogo dele. Inclusive o Vini e o Rodrigo, né, eles voltavam a inverter sem bola, né? Nosso camisa 7 ia para a linha de primeira pressão ao lado do Vitor Roque, apesar de ter trocado com o Rodrigo, e o Raio
voltava a abrir no corredor, fechar ali à frente do Caio Henrique, né, pelo lado esquerdo. Aos 9 minutos, o Sassi puxou um contra-ataque para a Tunísia, tentou um chutaço colocado de fora da área, quase marcou, mas a bola saiu à esquerda do gol. Cara, no segundo tempo ele foi muito picotado, ele foi muito arrastado, não teve muitas grandes chances. Aos 15 minutos, 3 trocas do Brasil, né? Saíram o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Militão. O Militão, inclusive, saiu sentindo, né? Pedindo a substituição, machucado. E aí entraram o Fabinho, o Paquetá e o Fabrício Bruno, respectivamente. Como eu disse, o segundo tempo ficou morno, né? Os dois times diminuíram bastante o ritmo, né? A seleção brasileira abastecendo poucos atacantes, tentando circular mais a bola por fora do bloco de marcação, tentando alguns chutes ali de fora da área. Tunísia assumindo mais esse papel de se fechar dentro do próprio campo, xilingar nos contra-ataques, subida de pressão da primeira meia hora de jogo praticamente não se viu mais. Aos 29, já do segundo tempo, né, o Vini tentou uma boa jogada individual, driblando 2 marcadores, e na hora do passe foi travado. Aos 30, o Rodrigo tentou um chute de longe e isolou, até preocupou nesse lance, né, porque ele cai ali com a mão na parte de trás da coxa, mas ele levantou rápido, ainda bem. No minuto seguinte, a Tunísia errou ali uma saída de bola, né? O Vinícius Júnior pressionou, recuperou, a bola sobrou para o Vitor Roque dentro da área ali, praticamente na linha de fundo, sem ângulo, para tentar uma finalização, mas ele foi agarrado ali pelo defensor. Pênalti de novo para o Brasil. O Paquetá foi para a cobrança e isolou. Logo após a cobrança, o Luiz Henrique substituiu o Rodrigo. No final do jogo, o Brasil ainda reclamou mais um pênalti, né? Que até achei que foi até mais assintoso que os outros 2 que foram marcados. Agora eu não me recordo se esse pênalti foi em cima do Vinícius ou em cima do Luiz Henrique, mas foi ali mais pelo lado direito, por isso, inclusive, essa dúvida, né, de quem teria sofrido aquele pênalti. O VAR checou sem a ida do juiz ao monitor, mas não marcou, o jogo seguiu, pouca coisa aconteceu daí para frente, para falar a verdade. Só mais uma finalização na Tunísia, né, de fora da área, e um chute rasteiro do Estevão no pé da trave no último minuto, poderia ter dado a vitória aí para o Brasil, mas infelizmente não aconteceu. Números finais do jogo, 74-26% de posse de bola para o Brasil, 22 chutes contra 7. A gente finalizou mais 10 vezes, né, no segundo tempo, mas é aquilo, né, cara? Pouquíssimas finalizações realmente no alvo. Aquelas 2 defesas para lá, 2 para cá do primeiro tempo seguiram no segundo tempo. Então esse foi um teste necessário, perdão, né, para se fazer, porque com certeza vai ser um cenário, vai ser um contexto de jogo que o Brasil vai enfrentar com mais frequência nas primeiras fases da Copa, que é o de ter pela frente uma seleção que marca mais em bloco baixo, que é inferior tecnicamente, que vai tentar agredir só nos contra-ataques e nas transições, e não foi uma boa resposta do Brasil, né? Tudo de positivo que o Brasil apresentou no jogo contra o Senegal não foi legal nessa partida contra a Tunísia. Pouca criatividade para furar a retranca, se defendendo muito mal nos contra-ataques, deixando muitos espaços, especialmente no primeiro tempo com o Wesley, que era nosso plano A para a lateral direita, e agora isso provavelmente vai mudar na cabeça do Ancelotti, né? Nós temos também mais uma preocupação, que é o Militão, assim como o Magalhães no jogo passado, saiu machucado, o zagueiro do Arsenal vai ficar cerca de 2 meses parado, né, como eu disse. Dá tempo ainda de se recuperar para a data FIFA de março. O boletim do Militão a gente ainda tem que aguardar para ver, né? Mas sempre preocupa se tratando de um jogador que vem de 2 lesões sérias, né? De ligamento cruzado anterior do joelho. A boa notícia, a boa personalidade que teve o Estevão para bater o pênalti e como ele bateu, né? Poderia ter batido o segundo também, deu a bola para o Paquetá bater, ele perdeu. Ele falou até em entrevista que foi uma ordem da comissão técnica que o Paquetá batesse o segundo pênalti para tirar, né, um pouco da pressão do Estevão, de ter que fazer o gol ali da virada e tudo mais, mas, porra, o cara tava com moral no jogo, já tinha feito o primeiro, chamou a responsa, tinha que ter batido ali o segundo, e no fim do jogo ele ainda bateu aquela bola na trave que poderia ter dado a vitória pro Brasil. Só teremos mais uma data FIFA antes da lista final da Copa do Mundo. Como o Ancelotti disse, acabaram os testes, então vamos ter na próxima lista, salvo algum corte por lesão, o time que o nosso técnico pretende convocar na lista final. E sobre isso, galera, um aviso aqui para vocês aqui que acompanham o nosso conteúdo no canal. Semana passada eu gravei um vídeo que vai ser liberado ainda nessa semana sobre a lista final, o time definitivo do Ancelotti para a Copa do Mundo, mas esse vídeo foi feito antes do começo dessa data FIFA de novembro, né? Antes do jogo contra Senegal, por exemplo. Eu preciso fazer os vídeos
da semana seguinte na semana anterior, a não ser que seja um pós-jogo como esse que eu gravo imediatamente depois que o jogo acaba, deixo ali um espacinho na semana, né, para poder o vídeo sair, mas até para a gente optimizar tempo e conseguir criar conteúdos, principalmente conteúdos como esse que eu estou dizendo agora aqui, é mais editado, tem que gravar com uma certa antecedência. Então, por exemplo, a ideia do Militão na lateral direita não está sendo considerada lá nesse vídeo que vocês vão ver ao longo da semana. Então esse vídeo vai precisar ser atualizado em outro momento e eu vou atualizar, vocês podem ficar tranquilos, a gente ainda tem um tempinho considerável, né, para poder postar mais um vídeo como esse até a próxima Copa do Mundo. Mas a maior parte dele segue servindo, tá? Para a gente entender quais foram as principais ideias do Ancelotti até aqui, nesses primeiros 6 meses de trabalho. Mas já adiantando, visto a atuação problemática aí do Wesley hoje, e a boa atuação do Militão na lateral contra Senegal, eu acho que a gente pode considerar como uma alternativa bem possível, né? O Militão ser o titular da lateral direita, e aí, por extensão, o Danilo também ganhando força para estar na lista final, porque pode jogar tanto na lateral, fazendo a base, quanto na zaga. E aí, uma vez que abre esse espaço para mais um jogador da defesa nessa lista definitiva, e também entendendo a necessidade que, para manter o estilo de jogo que o Militão proporciona, né, sendo esse lateral direito base, o Danilo pode ser esse jogador, né? O Wesley não entrega isso, o Wanderson não entrega isso, o Paulo Henrique um pouco menos, o Vitinho um pouco menos. Então, dentre as opções de lateral direito que a gente tem, o Danilo foi lateral, se transformou num zagueiro, pode fazer o papel de um lateral direito base com toda certeza, gostemos ou não. E eu não gosto, já disse. Sou contra a presença do Danilo na lista para a Copa do Mundo, mas eu acho que passa a fazer sentido na questão de características, necessidades e preferências táticas, beleza? Caio Henrique fez um jogo discreto hoje. Teve a chance de jogar mais do que vinha jogando. Os laterais esquerdos, acredito que serão mesmo Alexandro, que contra Senegal fez uma função ali de apoio por dentro, ou Douglas Santos, né, que é um lateral mais defensivo. Talvez o Ancelotti use duplas casadas nesse sentido, né? Quando o Wesley jogar, joga o Douglas. Quando o Militão jogar, joga o Alexandro, mas isso aí é esperar para ver. Nisso eu lamento muito não ter visto o Juba nem um minuto sequer nessa data FIFA. Chamou o Juba provavelmente vai desfalcar o Bahia, né, nessas partidas aí de Brasileirão, e o Juba não jogou um minuto sequer. Fabinho na do Casemiro. Pô, o jogo não exigiu muito das virtudes defensivas, né, dele, a partir do momento que ele já entrou com o jogo 1-1, mas é um cara que a gente já conhece, né, segundo os números dele, os dados de desempenho dele lá na Arábia Saudita. Ele tá jogando bem, então, não por essa data FIFA, mas por ausência de outros que têm essa característica, né, do Casemiro, que é o nosso titular, eu acredito que o Fabinho vai permanecer, né, até a lista definitiva aí como o primeiro reserva do Casemiro. Vitor Roque, como eu disse, teve 45 minutos para jogar, foi pouco abastecido, não teve ali o contexto que ele gosta de jogar, né, tendo espaço nas costas da defesa para correr, ou jogando numa dupla de ataque, que foi como ele começou a render melhor aí no Palmeiras. Eu acho que ele não volta para outra lista, tá? Inclusive pelas coletivas do Ancelotti, um dos atacantes tende a ser o cara que estiver fedendo a gol na época de fechar o grupo, que é para esse cara entrar para resolver problemas num jogo difícil, como foi esse de hoje, né? Esse cara, no momento, é o Vitor Roque. Em outro momento foi o Caio Jorge. No começo do ciclo ali, com o Dorival, pode ser o Igor Jesus, que também já teve convocação aí com o Ancelotti. Poderia ser o Pedro. Nessa data FIFA, o Richarlison, inclusive, não jogou nem um minuto. Isso precisa ser dito, né? Então, cara, quem tá mais na porta de saída, por não gozar ali do apelo popular para estar lá, é o Richarlison. Mesmo sendo um cara ali de confiança do treinador, e o treinador até enxergar ele como esse 9 de referência, eu não enxergo ele desse jeito. Acho muito mais ele um segundo atacante realmente improvisado, né, como centroavante, pode jogar na ponta. Talvez o Ancelotti pudesse falar sobre a questão da versatilidade. Enxergá-lo como camisa 9 de referência, eu discordo completamente, tá? O próprio João Pedro, que a galera adorava no Brighton, eu sempre olhei meio torto para as convocações dele, dei o braço a torcer quando ele foi pro Chelsea, chegando daquele jeito, decidindo jogos no Mundial, passei a considerar a presença dele na lista quase como certa, hoje não entrou e na seleção nunca rendeu. Não sei se dá para cravar o nome do João Pedro aí na lista definitiva, tá? E o nosso 9 titular nesse momento, 9, entre aspas, é o Vinícius.
Mas os melhores momentos do Vinícius nos jogos é quando ele cai pela esquerda. Não é jogando centralizado. E outra, 2 pênaltis no jogo. Um, o garoto de 18 anos pega a bola para bater. No outro, um cara vindo do banco bate. O Vinícius não chama a responsabilidade, né, que o teórico principal nome do time deveria ter? São detalhes, cara, que ficam aí de observação e que, porra, colocam uma pulguinha atrás da nossa orelha. No fim das contas, eu acho que 98, 99% ali do time tá montado. Uma dúvida ou outra ali no 11 ideal. Mas eu acho que vai ser mesmo esse 4-2-3-1. Alisson e Rafinha vão retornar de lesão. Militão brigando por titularidade em 2 posições, na zaga ou na lateral. Uma dúvida entre 2 nomes garantidos ali na lista final na lateral esquerda. A dupla de volantes consolidada. Estamos quase prontos. Mas nesse contexto de jogo o teste não foi legal. Não tem sido legal. Já não era legal com o Tite. Mas sabíamos que o tempo que o Ancelotti teria para ajustar isso era curto. E agora é torcer para que na Copa estejamos com a maioria dos jogadores em ótima fase e principalmente melhor que os adversários, né? E é que o time encaixe ali naqueles 45 dias de Copa do Mundo e a gente consiga remar contra a maré. Eu sigo achando que nós não somos favoritos, não estamos entre as 3 ou talvez nem entre as 5 melhores seleções do mundo nesse momento, mas com certeza não tem 10 times que chegarão postulando o título. E o Brasil sempre será uma dessas seleções que vai chegar na Copa ambicionando o título. Por mais que tenha a seleção ali mais organizada taticamente, mas não tem a mesma tradição ou o mesmo talento, o mesmo potencial de evolução que a gente tem, beleza? Mas eu quero te ouvir, deixa suas opiniões aqui nos comentários, sempre com muito respeito a opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal. E até a próxima!